Ok, vamos em frente. Eu não vou desenvolver só aquilo que eu sei fazer. Se eu tiver condições de fazer, melhor. Se eu conseguir encontrar esse projeto, esse processo, cuja competência eu tenha para desenvolver, maravilhoso. Agora, lembra que as melhores ideias que hoje nós usufruímos vieram dos artistas que abstraíram, não ficaram preocupados se tinha tecnologia para aquilo, se tinha condição, se ele saberia fazer, nem imaginava como fazer. Mas ele despertou na cabeça do cientista a possibilidade de desenvolver as coisas. Então, eu vou verificar competência, onde é que tem essa competência, vou contratar, né? Ah, é na área de informática? Pô, os indianos ganham pouco e são bons pra caramba nisso. Então, eu quero fazer uma coisa muito grande, vou para a Índia, vou contratar indiano para fazer. Agilidade. Não adianta ficar, um dia, quem sabe, eu vou desenvolver. Não, não. É para ontem, porque tem um tal de universo que só de você pensar em alguma coisa, parece que ele capta, e outras pessoas que têm sensibilidade aguçada sente no universo aquela coisa. Você fala assim, nossa, pensei nisso ontem, o cara está falando hoje. É, demorou muito. E experiência, né? Experiência, quanto mais experiência você tem de ser arrojado e dar resultado, você tem mais arrojo para ser mais arrojado ainda. Quando você consegue fazer isso, você atinge a tarde da sabedoria, certo? Então, eu dei um exemplo aí, tem três, né? O BlaBlaCar, que pode ser o primeiro aí para depois virar Uber na vida, certo? O Airbnb, que pode ser o primeiro para depois surgir esse monte de site de reserva que tem hoje, certo? E é uma coisa assim interessante, né? O Booking, por exemplo. Eu fazia reserva em hotel e tal pelo Booking. Aí um dia eu ia fazer uma viagem para a Europa e ia minha família inteira junto, o hotel ia ficar caro pra caramba. Eu vi no Booking lá oferecendo apartamento inteiro. Pô, um apartamento para 4 pessoas era o preço de uma diária de hotel para uma pessoa, às vezes para o casal. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui para Camboriú dar uma palestra. Nós fomos, eu e minha mulher daqui, mais um casal de Brasília, nos encontramos lá. Se a gente fosse para o hotel, para passar um final de semana em Camboriú, ia ficar uns R$ 700. Ficou R$ 300. R$ 700 para cada casal. Ficou em R$ 300 os dois casais. Pegamos um apartamento na rua paralela à praia. Tinha a rua da praia na outra. Apartamento com 2 quartos, garagem, tudo. Ele tinha alugado o carro. Barato. Aluguei em Sevilha, a primeira vez o apartamento. Voltei para o Brasil, falei, puxa vida, se eu pude alugar um apartamento lá, alguém pode alugar meu apartamento aqui. Eu tinha um apartamento na praia, que eu alugava só em janeiro para receber o que pagava o IPTU, a manutenção do apartamento. 10 dias eu alugava só. Falei, vou pôr no Booking. Coloquei no Booking.
Desde 2013, meu apartamento está no Booking, aluga pra caramba, sem dor de cabeça. O Booking já faz a seleção das pessoas, então o risco diminui, define as regras de pagamento, eu vou lá, disponibilizo as datas que eu quero alugar, e aluga. Aumentou a disponibilidade de vaga, antes os hotéis enfiavam a faca, as pessoas não conseguiam nem ir, tão caro que era. Como tem um monte de gente que tem apartamento para temporada, usa lá um mês ou dois por ano, fica 10 meses fechado o apartamento, põe no Booking, põe no Airbnb, parará, parará, aluga. Puta merda, quem pensou nisso é um gênio. Não, não precisa ser gênio. É estar atento. Se alguém quiser interromper e falar alguma coisa, pode falar, tá? Aqui um quadro em português do dado, informação, conhecimento e saber, né? Sabedoria, saber. Então, ó, o dado, quando eu entendo as relações, eu chego na informação. Quando eu entendo os padrões que controlam aquelas informações, eu chego ao conhecimento. E quando eu entendo os princípios que explicam aquele conhecimento, eu chego à sabedoria. Ok? Beleza? Vamos interromper aqui e abrir aí. Eu falei já 1 hora e cansa vocês de ficar escutando eu falar e me cansa de falar sem saber o que vocês estão pensando desse assunto aqui. Alguma contribuição sobre o tema para a aula? Vamos lá? Quem é que vai contribuir? Senhores? Senhoras? Boa noite, professor. Muito legal esse tema aí do Airbnb, do Uber que você falou e do... Tem outro de carona, né? BlaBlaCar. Do Abacar. É... Tem um canal no YouTube, ele conta as histórias assim de sucesso. Acho que ele falou da Tesla também. Se quiser, eu coloco aí para você ver depois. Então, eu conheço tudo isso aí. O importante é, você pode até propor aí uma aula, fala assim, professor, eu queria um tempo para mostrar para o pessoal essas inovações que aconteceram e escutar um pouco a história delas. Eu disponibilizo um tempo, né? Não pode pegar vídeos muito longos, que daí fica chato, mas daí você, quem que está falando comigo mesmo? Marco. Marco. É porque aparece todo mundo para mim aqui, a hora que você fala fica amarelinho, daí apaga, eu já não vi quem foi, não sei mais quem é. Então, Marco, aí a gente pode estabelecer uma aula em que vocês vão trazer casos, né, até uma proposta já aqui. Vocês vão pesquisar casos de sucesso, de inovação, classificar assim, ó, de alta tecnologia, vamos fazer isso, para todos isso, hein, ó. Vocês vão pesquisar inovações e vão classificar baixa tecnologia, certo? Quando você pega aí um BlaBlaCar da vida, pouca tecnologia, tudo disponível, teve nada que precisou ser inventado. Juntou um pouco de GPS com um pouco de comunicação em grupo e transformou em software. Um software aí, uma linguagem Java, qualquer coisa aí, você conseguia fazer. Baixa tecnologia, baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. E aí a gente marca, nós estamos em quantos alunos mesmo que eu falei? 20 e poucos, né? Aqui tem 18, mas a turma toda eu acho que tem 20 e poucos alunos. E aí a gente marca um período da aula, o último período aí
22 horas às 22h40, 22h15, 22h40, em que 3 ou 4 trazem e a gente discute, certo? Pode ser uma forma. Por quê que eu estou propondo isso? Porque o importante não é ver o que os caras fizeram, mas é despertar a nossa cabeça para enxergar as oportunidades que estão acontecendo, que esses caras que têm os vídeos lá enxergaram e aproveitaram, né? E nós que não aproveitamos, certo? Nós que não aproveitamos. Entendeu, Marco? Marco? Entendi, professor. É bem legal ressaltar também que o polo industrial, polo tecnológico, como o Vale do Silício, também tem um Vale do Silício lá em Israel, e na China eles geram grandes inovações, né? Você tem que juntar um grupo de pessoas. O Uber e a Tesla surgiram na Califórnia, ou seja, são mentes que estão lá para desenvolver alguma coisa que vai mudar a humanidade. Lógico, também tem muitas ideias inovadoras na África, em países subdesenvolvidos, só que as maiorias que explodem é onde estão os maiores polos tecnológicos do mundo. Onde mais desenvolve é onde tem recurso. Por exemplo, e aí eu tenho a mesma formação de vocês, eu também fiz engenharia na Unital, nós temos uma vantagem e uma desvantagem em relação a outros estudantes. Quando eu fui fazer engenharia, eu já tinha feito mecânica geral no Senai e ferramentaria. Tinha feito curso técnico em mecânica. Eu não era aquele aluno mais brilhante, gênio, que entrou numa faculdade top e tal, mas quando o professor falava, acontece isso, 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 eu enxergava, assim como a maioria de vocês. Porque vocês trabalham durante o dia, então existe uma interpretação mais fácil daquilo que você escuta em sala de aula. Tá? Então, nós temos essa vantagem. Mas nós temos uma desvantagem que nós temos pouco tempo para pensar, porque nós trabalhamos o dia inteiro e ainda à noite vamos estudar. Final de semana a gente tem que repassar o que estudou para poder entender direito e fazer prova e atender os requisitos para passar nas disciplinas. Então, essa é uma desvantagem, porque nós não temos um financiamento para nos deixar ociosos para poder pensar. Tem um pessoal que estão nas federais, nas estaduais, que são faculdades gratuitas e tal, que tiveram que vencer uma barreira maior para entrar nessas faculdades. Então, eles têm uma vantagem em relação a gente, que eles se dedicaram mais, tiveram mais oportunidade, muito mais oportunidade e tal, e conseguiram vencer e entrar nas melhores faculdades. E aí, ele tem tempo integral para estudar. Além de não pagar a faculdade, ainda consegue bolsa alimentação, bolsa moradia. Ele não trabalha. Em outros países, isso é cobrado pela sociedade e é valorizado por quem tem essa regalia, e ele se vê na obrigação moral de ser diferenciado daqueles outros que não tiveram a mesma oportunidade. E ele aproveita as 8, 10 horas que ele tem disponível por dia dentro do campo universitário para pesquisar, para entrar em grupos de pesquisa, para aproveitar mesmo o tempo. No Brasil, nós temos um problema. A maioria acaba não seguindo essa linha da curiosidade. E nós temos um professor aí na elétrica, não sei se ele aposentou, se ele continua, que um dia ele estava comentando com a gente que ele dava aula numa faculdade dessas públicas,
não pagas, e dava aula na Unital. Ele comentou exatamente isso, que o nível dos alunos que ele dava aula na Unital era muito mais realizador do que os alunos que ele dava aula na escola pública lá, não paga. Que o pessoal não tinha nenhuma experiência. Às vezes ele falava em elétrica, que tem muita coisa que a pessoa tem que enxergar, os elétrons para funcionar, o capacitor, não sei o quê, que ele falava e o cara parecia que... Não sei se vocês assistiram um episódio, eu não assistia muito, mas esse marcou. Um dia eu assisti vi aquele família Simpson, né? E tem o Bart, que é o filho dele, e tem o cachorro do Bart, que eu não lembro o nome. Tá? E o Bart assistiu na televisão um domador lá que tinha treinado os poodles para subir na corda, pular dentro do ar com fogo, ficar em pezinho e tal. E o Bart falou: vou treinar o cachorro dele lá, que eu não lembro o nome. Né? E aí, o cachorro, ele chamou o cachorro veio balançando o rabinho e tal, sentou, ficou olhando para ele, e ele ficava falando com o cachorro: deita, deita, aí dando comando, e aí aparecia aquele bullet, assim, um balãozinho em cima da cabeça do cachorro, né? E o cachorro olhando contentinho para ele, mas só entendendo assim, ó, blá, 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 ou seja, não estava entendendo nada. Né? Então, esse professor falou uma vez que ele dava aula, ele olhava para os caras, parecia que ele estava falando outra língua, porque os caras não estavam entendendo, né? Era inteligente, estudioso, ia lá para o livro, estudava e tal, mas na hora da prática o cara não enxergava o que estava acontecendo. Tá? Então, a gente precisa enxergar que nós temos essa dificuldade. Eu, há 3 ou 4 anos atrás, 2017, 18, eu coordenei as empresas júnior da Unital. Então, nós criamos uma empresa júnior que juntava elétrica, mecânica, aeronáutica, tudo ali da Juta. Eu fomentei a criação de uma empresa júnior na arquitetura, uma outra na civil, tentei juntar as duas, mas não deu. E estava criando outras. Mas daí eu acabei não tendo apoio de alguns chefes de departamento. Eu tinha outras atribuições que eu ganhava por elas, e essa eu nem ganhava na Unital. E ainda fui convidado para ir para o MEC em 2019, daí eu me afastei de tudo e não foi ninguém me substituir. Era projeto meu, pelo jeito. Na verdade, foi o chefe, o pró-reitor de pós-graduação, que na época era o Grandinete, que me pediu para tocar isso. Mas quando eu saí, já não era mais ele o pró-reitor, e virou um projeto dele, meu. Eu saí, não foi ninguém para o meu lugar. Mas o nosso objetivo que eu estava tocando ali com as empresas júnior era justamente pegar aquele pessoal que tinha tempo durante o dia, mais aquele pessoal que queria participar e podia chegar às 6 horas da tarde até às 7 da noite para discutir, que podia trabalhar sábado o dia inteiro na empresa júnior. E aí a gente começou a ter projeto do tipo, ó, vamos ver as deficiências que tem no sistema de geração de energia fotovoltaica e vão melhorar. Então, nós vimos que a curva de eficiência do painel fotovoltaico, ela aumenta na medida em que a temperatura está em torno de 25 a 30 graus. Se passar dessa temperatura, a eficiência começa a cair. Então, você tem grande incidência de raio de sol, que ele deveria ter alta eficiência, mas ele perde por causa da temperatura. E aí começamos a pensar em alternativa. Vamos colocar um insufilme na placa
que deixe passar o raio, nem lembro mais se era o UV ou se era o outro, deixa passar o raio que precisa para gerar energia e segura o raio que aquece. Vamos fazer um sistema de ventilação na placa, né, para que o próprio vento diminua a temperatura. E quando não tiver vento, um ventilador de alta eficiência para fazer giro. Sei lá, não pode ter o não. Quando você está inovando, você não pode ter a proibição das coisas. Certo? Então, entramos em contato com a 3M para ver se ela tinha um filme que fizesse esse papel que a gente queria para pôr na placa. Certo? Vimos lá a eficiência de ventiladores para baixar a temperatura da placa. Vimos até uma coisa que os coreanos estavam desenvolvendo, que é uma placa em que é híbrida. Ela tem o fotovoltaico nela e tem o aquecimento de água. Então, a água circulando e aquecendo abaixava a temperatura da placa, mantendo lá nos 25 graus, tá certo? E a placa melhorava a eficiência na captação de energia fotovoltaica. Só que não pode ser a placa aquecendo água no sistema de sifão físico, né? Que a placa é inclinada, o reservatório está em cima e tem água quente entrando e ela faz o sifão, que a água quente sobe na placa, entra no reservatório, a água fria vem por baixo, faz o sifão, vai aquecendo. Quando você faz isso, a placa está sempre em alta temperatura. Então, para baixar a temperatura da placa, você precisava ter um motor fazendo circular a água do reservatório. Daí você tinha que fazer todos os cálculos para que esse motor, essa bomba, né, não gastasse a energia que você tivesse aumentando a eficiência da placa, senão não adiantava nada. Então, olha só, uma saída é empresa júnior. Outra saída é o seguinte, aqui eu estou despertando em vocês esse interesse. E vou despertar mais ainda, porque eu vou dar um trabalho para vocês. Né? Você vai fazer individual ou em grupo, e vai escolher qualquer coisa e vai tentar seguir esses caminhos do dado, da informação, do conhecimento, sabedoria, e chegar até o ponto de estabelecer lá, ó, qual é a competência que eu preciso, quem que é? É o engenheiro elétrico, tem a competência? Não, eu preciso de um programador, mas com que linguagem? Ah, uma linguagem tal. O que mais eu preciso? Preciso de alguém assim. Quanto eu preciso de dinheiro? Preciso de laboratório? Se não chegar a implantar o trabalho, mas pelo menos chegar nas condições de contorno, né, que aquilo poderia ser desenvolvido. Né? O resultado final é menos importante do que o processo para chegar até onde chegar. Né? Eu tenho, por exemplo, um projeto. E por causa, você vai ficando velho, tem que fazer quando é jovem. Né? Eu estou vendo aqui que o Felipe é jovem, que eu vejo a foto dele, a Júlia eu vejo foto também é jovem, o resto eu não sei. Tá? Se é jovem ou se é velho, porque eu não tenho nem cara para ver aqui. Mas vou dar outro caso para vocês. Olha que legal isso, mas eu não toquei porque eu não tenho mais tempo, estou velho já. Um dia vão fazer, eu vou falar, puta merda, eu... Não quer dizer que eu não tenha tentado, tá? Eu já tentei, quando eu estava na Itália, eu tentei uma bolsa lá na Europa, para ficar na Europa mais 10 meses, para pesquisar esse assunto. Me candidatei para uma bolsa, escolhi 3 países, tinham 12, escolhi 3, um deles era, a que eu queria mais, era ir para Hungria, para Budapeste, né? Pesquisar isso. De onde surgiu a ideia? Eu fiz ITA, gestão de produção.
Mas um dia eu fui convidado para uma banca de mestrado do ITA, para ser banca. Eu fui. E o trabalho era de uma operadora de voo que fez um trabalho sobre estresse pós-traumático. E daí, quando eu peguei o trabalho para ler, eu caí de costas, porque eu vi o seguinte: quanto o governo, não só brasileiro, mas no mundo inteiro, gasta para formar piloto, formar meteorologista, operador de voo, tem mais uma profissão que esqueci agora. Gasta uma nota. E, de repente, o cara entra em parafuso e é aposentado. É o TAR do estresse pós-traumático. Uma doença cumulativa, invisível, que o cara vai acumulando estresse, acumulando, uma hora o parafuso dele vai para o saco, ele desbaratina e não consegue mais trabalhar. Tem alguns alavancadores que são implacáveis. Por exemplo, os operadores, os responsáveis pela operação de voo de um acidente catastrófico que morreu lá 300 pessoas. Esse cara, a maioria deles, poucos sobrevivem a essa situação, treme só de pensar em que ele tem na mão a possibilidade de causar um acidente como aquele. E ele já entra em estresse só com aquele acidente. A maioria é aposentado, não consegue mais operar. E essa moça apresentou um trabalho de um modelo europeu que trabalha os quase acidentes, porque para cada acidente acontecer, aconteceram milhares de quase acidentes. Como o avião é muito complexo, ele tem várias redundâncias. Então, para acontecer um acidente, tem que acontecer várias coisas ao mesmo tempo, porque se acontecer uma só, há saída para não acontecer um acidente. E aí, era toda uma preparação em que a pessoa tinha que ser preparada para assumir que teve um quase acidente, relatar, e em cima do relato do quase acidente tinha todo um tratamento a ser feito de estudo para, tipo, a terapia mesmo, para evitar que as pessoas que viram aquele quase acidente falam, por um triz eu não matei tantas pessoas, não acumular aquilo e um dia ter o estresse pós-traumático. Qual foi a ideia que eu tive? Estou abrindo para vocês, porque eu não fui atrás. Talvez, se eu tivesse... Eram 49 vagas em vários países, da onde eu queria tinha 2 vagas. Eu cheguei até 100 pessoas para as 49 vagas. Daí eu caí fora. Não consegui passar para a próxima etapa. Né? Talvez, se eu tivesse tocado esse assunto para frente. Depois, recentemente, eu tive com um almirante na área de pesquisa lá do ITA, querendo fazer um pós-doutorado com ele lá para pesquisar isso. Mas daí ele não apoiou, achou que tinha um lado ético na coisa, que não ia ter resultado. Mas um dia alguém vai fazer. Que é o seguinte, qual era o ponto falho do modelo que a moça apresentou na dissertação dela? Que as pessoas precisavam acusar o quase acidente. Agora você imagina, vocês trabalham, e aí eu tive um quase acidente, vou lá e relato, eu hoje errei ali, ó. Então, quantas vezes a pessoa ia ter coragem de ir lá e relatar que errou? Poucas, porque eles começam a relatar que errou, mandam você embora. Então, esse era a falha. Falei, não vamos deixar para a pessoa dizer. Vamos fazer o seguinte, para trabalhar nessa atividade, a pessoa tem que aceitar que ela vai ser monitorada. E tem outras funções que são monitoradas.
Tá? Hoje já tem, por exemplo, motorista de caminhão, motorista de ônibus, hoje já é aprovado que ele tem que fazer teste de bafômetro antes de dirigir. Na Europa, tem um óculos que o motorista de caminhão tem que usar, tá certo? Tem que usar. Em que, dependendo da piscada do olho dele, o óculos detecta que o cara está com sono e quando chega no limite, ele recebe uma mensagem dizendo, ó, tem um posto a 500 metros na frente, separa o caminhão, porque em 5 minutos o caminhão será travado e ele só volta a destravar para continuar a viagem daqui a 8 horas. Então, o cara é monitorado. GPS de caminhão tem peso no banco, não pode levar carona. Se o motorista parar e abrir a porta, já acusa. Se alguém sentar no banco, acusa. Pode ver, vocês vão observar. Tem caminhão de entrega aí, que do lado do passageiro tem uma janela de corda, assim, dentro da janela. Por quê? Para evitar que alguém entre pela janela sem abrir a porta. Então, tem uma grade de pano, assim, que não dá para a pessoa entrar pela janela. Tudo isso é monitoramento. Eu coloquei no nível mais alto. Vamos desenvolver em laboratório, em cima da teoria dos jogos, porque, por exemplo, você tem hoje algumas teorias que pegam jogadores de pôquer e põe sensores no cara para ele jogar, para ver a mudança no estresse dele quando ele blefa, quando ele está apostando muito alto, quando ele está isso, quando está aquilo. Muda a pressão sanguínea, muda o tamanho da pupila, muda a respiração, muda um monte de coisa. E o que eu queria pesquisar? Montar um laboratório, pegar aqueles que vê quando você está mentindo, que a polícia usa, esqueci o nome agora, olha alguma coisa. Pegar esse óculos aí dos caminhoneiros, pegar o que mede pressão sanguínea do médico cardiologista lá, o exame de cardiologista, e desenvolver uma roupa, uma camisa que quando o cara põe, ela tem sensores que mede sudorese, mede pressão. Um relógio, hoje tem relógio desenvolvido por médico que o cara usa quando ele tem risco de vida, dependendo dos sinais vitais, já dispara um alarme para a ambulância buscar o cara, que ele vai morrer. Só que você põe no cara que vai trabalhar. Agora você imagina, tem um meteorologista numa sala, você tem um controlador de tráfego no outro, tem um outro cara que eu esqueci agora o que ele faz. Uma outra, e tem até o piloto. Na última hipótese, até o piloto sendo monitorado. E aí é o seguinte, se eu mudei, eu sou meteorologista, e eu mudei minhas ações, minhas características vitais ali, um alarme. Pode ter sido um quase acidente. Agora, se 2, 3 dos 4 ao mesmo tempo tiveram uma mudança de comportamento, foi uma coisa grave. Só que ao invés dele ter que relatar, um sistema com inteligência artificial capta isso no mesmo instante e classifica. 3 ao mesmo tempo tiveram variação. 4 ao mesmo tempo é super perigoso. Um teve. Vamos verificar, por exceção, o que aconteceu. E aí, você identifica o quase acidente e trata antes. Quem se interessa por isso? Empresa de seguro. Imagina quanto a empresa de seguro não economiza tendo esse tipo de atividade, monitorando quem trabalha com tráfego aéreo. As empresas aéreas, certo? Agora, ninguém fez ainda.
E eu já enxerguei isso em 2011, 2014, eu enxerguei isso. Tem 8 anos. Tecnologia toda disponível. Tem o óculos, tem o... Puta merda. Que vê o cara que mente, esqueci agora. Tem tudo disponível. É juntar e começar a desenvolver o modelo de inteligência. Aí, um dia alguém vai fazer e fica milionário com isso. Vai conseguir apoio das empresas de seguro para exigir que os operadores sejam monitorados e vão ser monitorados. Você, piloto de Fórmula 1 é monitorado? É. O carro dele tem sensor em tudo. Se ele mudar uma marcha errada, todo mundo vê que ele mudou. Se ele acelerar na hora errada, eles veem. É tudo. O que vocês acham de tudo isso que eu estou falando, hein? Senhores, senhoras? Nossa, são coisas revolucionárias, né, professor? Tem uma máquina lá também, de um russo israelense lá, Michael alguma coisa, eu não sei falar, porque nome russo é complicado. Ele inventou a máquina que transforma ar em água para auxiliar na crise lá na faixa de Gaza, lá que está com pouca água potável. Essa máquina dele, ela capta o ar, a umidade do ar, transforma em água e filtra para consumo do povo. Então, agora, João Vitor, você sabe o princípio do compressor? Não, senhor. Compressor. Esse cara não inventou nada. Ele otimizou uma máquina. Se você pegar um compressor de oficina, Sim, ele pega o ar e comprime para ser usado. Certo? correto. Ele tem filtro que passa por dentro e de vez em quando você tem que drenar a água que acumula ali, porque é normal. Na hora que você comprime, você gera água. O que esse cara falou? Puxa vida, em pequena escala esse compressor faz. E se eu tiver um compressor, nem conheço isso aí que o cara desenvolveu, mas o princípio é esse. Eu trabalhei na Votorantim em Barra Mansa, na siderúrgica, e a siderúrgica usa muito O2, muito oxigênio. E ela tinha uma fábrica de oxigênio dentro da fábrica dela. Como é que funcionava a fábrica? Captava o ar, comprimia, tinha parte que virava água, mas tinha o excesso de oxigênio que ela gerava oxigênio. Um detrito da fábrica ali era gerar oxigênio, gerar água. Entendeu? Entendi. Então, muitas das invenções, muito das evoluções não estão em coisas efetivamente novas. É encontrar usos diferentes para coisas que já existem. É aí que está o grande segredo das coisas. Nesse exemplo que eu estou dando aí do estresse pós-traumático, se começar a pesquisar, você encontra vários monitoramentos para verificar mudança de comportamento das pessoas.